Porque vai exaltar esse texto dizendo: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai. Outra vai dizer perante Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Éfesos, ele é um livro ou uma epístola ou uma carta, ou seja, pastoral. Quem escreve ela é o apóstolo Paulo. E quem lê Bíblia sabe que Paulo, ele era um fariseu. Nós vamos ver a história de Paulo e a apresentação, a primeira vez da apresentação de Paulo, que outrora não era Paulo, era Saulo. Ele vai aparecer lá em Atos capítulo 6, quando existiu o nosso irmão Estevão. Na época, Estevão, ele era aquele que ia para a praça, e ele era usado de uma forma tal entre muitos conhecedores, entre muitos doutores, e ele sobressaía ao ponto que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. E é bem verdade que quando Estevão, ele tem uma revelação do céu, e a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6, que ele vê o céu aberto, e vê o Senhor assentado ao trono, de lado do trono ao Senhor. Naquela época a lei era muito rígida, porque existia os fariseus, os escribas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. A lei era muito preservada, ou seja, era isolada, não havia, para eles não tinha que existir, ou seja, outra lei, só a lei mosaica, que era o Torá, aonde o homem servia a Deus de uma forma irrepreensível. Ou seja, eles eram muito religiosos. Na época de Cristo, na época de Estevão, era muito religioso. Se você falasse algo errado, de uma forma errante, o homem era a ponto de ser apedrejado até a morte. Ao ponto de, se ele falasse alguma blasfêmia diante desses homens, ele era apedrejado até a morte. E de fato os fariseus, eles davam a continuidade, instruindo muitos. Ou seja, Saulo, que na época era Saulo, ele estava se formando, ou seja, estudando, aprendendo com os fariseus, que futuramente ele seria um. Que nós vamos ver e contemplar a história de Saulo, ainda no capítulo 9 de Atos. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou dizendo aqui. No livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ver uma potência agora. Saulo não é mais um menino, Saulo é um fariseu, ao ponto dele viver a pé da letra, irmão. Mas aí, para quem lê Bíblia sabe que Saulo, ele fazia para Deus, ou seja, o seu propósito era agradar a Deus e não deixar nada atrapalhar a religião, a cultura, aquilo que ele foi ensinado, ao ponto que eu posso até afirmar isso. Ele foi ensinado, mas de uma forma errante, porque não existe religião que venha matar alguém. Aleluia. Religião que mata alguém não é religião. Evangelho que mata alguém não é evangelho. O evangelho que nós seguimos, ele veio para dar vida e vida com abundância. É a religião da vida, não da morte. Mas é bem verdade que no coração de Saulo existia amor, mas ele não conhecia. Existia mudança, mas ele não conhecia. Mas Deus podia matar ele no capítulo 9 de Atos, quando ele recebe carta para ir a Damasco matar os cristãos, perseguir os cristãos. Ele tinha tudo dava para ele ser morto, porque nenhum cristão queria ver ele, nenhum cristão queria contemplar Saulo. A fama dele era muito grande, porque o Senhor está falando isso para que lá na frente no capítulo em Éfesos nós vamos entender o que o texto quer dizer para nós. Ou seja,
ele era uma pessoa que aos olhos humanos não tinha mais transformação. Ele não tinha transformação. Por quê? Porque o que ele tinha, só quem podia transformar a Deus. E olhe que para ele ser mudado, Deus não enviou profeta, Deus não enviou profeta, Deus não levantou ninguém de autoridade. Foi o próprio Deus. Ou seja, o próprio Jesus que marcou o encontro com ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se Cristo não aparecesse a ele nessa revelação, irmão, ele nunca tinha se convertido. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que Deus fez na nossa vida não foi homem, não foi mulher, foi Deus. Olha para o teu irmão do lado aí, olha para ele aí. Da onde tu saiu? Diz a ele, da onde você saiu. Oh, se fosse um homem, tu estaria lá. Mas é bem verdade que o amor de Deus te achou e te tirou de lá. Sabe o que é isso? É a graça de Deus que é na tua vida. Porque quem estava do teu lado já morreu, já desceu, já sumiu. Mas você está aí, sabe por quê? Porque a graça é contigo. A graça foi ele, pecador, imperfeito, assassino, homem que aos olhos de muitos não tinha futuro, ia morrer daquele jeito. Mas não é o que o homem vê, o que a mulher vê, o que o povo diz que vai ser, porque Deus não falou. É aquilo que Deus assim determinou na nossa vida. Ou seja, não se começa mal que vai terminar mal. Ou seja, o que está começando errado na tua vida não significa que vai terminar errado. Às vezes é propósito de Deus, para que eu e você venha entender que ainda existe um Deus que pode mudar, que pode fazer o que o homem não pode fazer. Porque você está com sede, você fala todo dia, mas não muda. Sabe por que não muda? Porque não é as suas palavras, vai ser Deus. Deus vai se encontrar, eu não sei com quem é, da sua família, daquele que você ora, mas eu sei de uma coisa, que a sua oração está subindo, e no tempo de Deus, Deus vai fazer, as correntes vão cair. Eita, Satanás vai bater em retirada, o diabo, a macumba vai ser desfeita, porque Deus ainda é Deus. Eita! Porque quem olhava para mim, eu, aqui muitos me conhecem, quem olhava para mim, eu acho que nem uma pipoca dava. Não é isso? Porque você me vê aqui bonitinho, mas não sabe de onde eu saí. É a mesma coisa com você. Eu te vejo bonitinho, enchendo o Espírito Santo, mas não sei de onde Deus te tirou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te valorizar. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Sabe o que Deus mandou dizer para você? Deus vai colocar do seu lado pessoas que vão valorizar você. Eu queria dizer para você, eu amo o que Deus fez na tua vida. Ao contrário de muitos que queriam ver nós mortos, queriam ver nós destruídos, queriam ver nós acabados. Mas Satanás perderam. Porque ele não manda na vida, quem manda na vida ainda é Deus. Ele não tinha como mudar, mas o plano perfeito o encontrou. No capítulo 9, o verso 15 vai dizer que o Senhor falando para Ananias: Ananias, eu quero que tu ore por ele lá, um homem chamado Saulo. Quando ele escuta esse nome, ele diz: de maneira nenhuma eu vou. Eu já sei quem é a peça. Se eu chegar lá, ele vai querer me matar. Mas o Senhor olhou para ele e disse: ei, esse para mim é o vaso escolhido. O que ele faz agora, lá na frente ele vai passar.
Eu vou abrir um parênteses aqui, meu pastor. Quem te persegue, quem te humilha, quem não acredita no teu ministério, na tua mudança. Oh meu Deus, meu Pai, Deus não vai matar ele não, e nem ela não. Deus vai fazer ela sentir, passar o que você passa. Nunca peça para Deus matar o seu inimigo. Peça para Deus convertê-lo. E ele vai passar É por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho que nós sofremos. O inimigo não persegue eu e você por causa do perfume, da roupa bonita, da conta curta no banco, ou da lasanha que você come, ou do churrasco que você faz. Ele não te persegue por causa disso. Ele te persegue porque existe Deus aí. E agora eu vou dizer uma verdade. Crente que não é perseguido, ele está com defeito. O crente que não está sendo perseguido, não está sendo caluniado, não está sendo invejado. Isso não é culpa não. É porque ele está longe, mas quem é perseguido, humilhado, caçado, rejeitado, é porque tem Deus. Não se une com a luz. Se não se tirou das trevas, é porque você é luz. E aonde você chegar, vai clarear, vai ter vida, vai ter mudança. Aí Deus fez isso, tirou Paulo das trevas e colocou na luz. E disse: salvar para mim. E ele vai pregar a minha palavra. Ele vai sofrer o que os meus filhos sofreram na mão dele. Ele vai ser perseguido. Daí diante, houve um processo. Ele acha Barnabé. O primeiro homem que Deus coloca na vida de Paulo é Barnabé. Homem bom, sincero, apoiador. Homem que ajudou muito, apresentou ele aos apóstolos. Apresentou ele aonde ele não podia chegar. Ensinou em muitas coisas, ao ponto de ele sair da primeira viagem missionária, Atos capítulo 13. Primeira viagem missionária de Paulo, ele sai com Barnabé, faz a obra, o Espírito Santo sopra, eles vão para onde o Espírito o conduz. No capítulo 13, sai ele, Barnabé, e também sai João Marcos e Saulo. A Bíblia vai dizer que João Marcos não aguenta a pressão, porque daí quando ele começou a ver, mas ele não está pronto para seguir Barnabé e Saulo, porque muita gente pensa que evangelho é brincadeira, pensa que evangelho é algo que nós vai levar no banho-maria, que não tem sacrifício, que não tem mudança de vida, que não tem coisas que nós vai rejeitar, tem coisas que nós vai abandonar, até aquilo que nós somos apegados, nós vai ter que desapegar para servir o Evangelho, para viver no Evangelho, e não se expande não. Por que é isso, irmão Fábio? Porque Deus é tratando com o vaso. Aí eu quero entrar, mas não é só na aparência não, pastor. Não é só daquilo que é amor, não, na aparência não. Deus vai tratar com ele também de dentro. Ou seja, é de dentro para fora. Ou seja, o Evangelho vai fazer tudo isso. Por quê? Porque quando Deus quer tratar com o vaso e quer transformar ele de dentro para fora, tem que sair a mentira, tem que sair a falsidade, tem que sair o disse-me-disse, tem que deixar de ser, tem que andar na verdade. Ele começou a andar na verdade, ele começou a fazer as coisas de Deus. E ele viu que as coisas de Deus que nós fazemos para Deus não é fácil, é perseguição. Ou seja, eles não, e acontece. Tem, mas no capítulo 16, o Espírito começa a impressionar Paulo, dizer: volta, porque eu quero que tu faça de novo. Ele deixa de andar pela sua vontade, ele deixa de andar pelas cartas, porque tem gente, pastor, que antigamente só andava pelas cartas, mas ele vai deixar de andar nas cartas para andar como Abraão. Ele vai começar a ouvir a voz de Deus.
e você andar sem bússola, e você andar sem GPS, olha, irmão, o GPS, quando nós queremos ir daqui para o centro, nós pegamos o telefone e às vezes não precisa nem escrever, é só apertar no botão e dizer eu quero ir para o centro, aí vai aparecer a rota. Vai aparecer a rota e vai aparecer o minuto que você vai gastar. Mas é bem verdade que eu posso sair daqui do Clima Bom e ir pelo Barro Duro. Não é rota. É uma rota distante para chegar no centro. Mas se eu for daqui para o centro, mas se eu quiser ir pelo Barro Duro, o GPS ele vai ficar mandando eu ir pela essa rota do farol. Vá pelo farol, vá pelo farol. Mas eu quero ir pelo Barro Duro. Mas é bem verdade que o GPS ele vai rodar e vai atualizar. Vai dizer, vá pelo Barro Duro, passe pelo Jacitinho, desça do poço e sai. Você vai chegar do mesmo jeito no centro. Vai demorar mais, mas é diferente porque você quer ir. E é bem verdade que antigamente Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha bússola. Abraão só tinha uma avó dizendo, Abraão, sai daqui. Eu não sei se você está pegando, é a direção. Tem hora que não vai ser a voz de ninguém, tem hora que não vai ser conselho de ninguém, tem hora que vai ser só a voz de Deus falando lá no oculto, dizendo eu quero desse jeito, vá por aqui, ande por aqui. E quando você escuta a voz de Deus e começa a andar no percurso dele, você não vai ter amigo, você não vai ter colega, você não vai ter convite, você não vai ter ninguém que vai bater nas tuas costas e dizer eu estou contigo. Por que, irmão Fábio? Porque agora, a partir de hoje, eu estou ouvindo a voz de Deus. Ele começa a ouvir a voz de Deus, pastor. E ele faz. Mas quando chega no capítulo 16, aí de Atos, aí a voz vem de novo. O Senhor aparece em revelação, dizendo desce. Aí ele chega em Barnabé e diz, Barnabé, vamos descer? Bora. Vamos fazer a obra? Bora. Então vamos se arrumar, vamos orar. Aí Barnabé disse, eu vou levar João Marcos. João Marcos no capítulo 3 tinha abandonado esse. Tinha retrocedido, pastor. No meio da caminhada ele parou, ele desistiu. Aí Paulo disse, ele não vai não conosco nessa segunda não. Porque se ele não vai na primeira, ele não vai na segunda. Mas era Deus mostrando a ele que ele não era o mesmo. Ele tinha que dar a oportunidade. Do jeito que era conosco, nos abandonando no caminho. Mas você já parou para pensar que essa pessoa ainda é mais fraca do que você? Não tem a capacidade que você tem? Não tem a estrutura que você tem na caminhada? Você vai olhar para ela e vai dar mais uma oportunidade dele. Paulo disse não, Barnabé disse sim, ele disse não. Rolou uma discussão tão grande. Já vai que meu. Vai lá, meu amigo, estou continuando orando por você, viu? Deus abençoe sua família e você, meu amigo. Rolou uma discussão tão grande. Meu Deus, glória a Deus. Que houve uma separação de Barnabé com Saulo por causa de João Marcos. Ele disse, eu não vou deixar não João Marcos não. Mas eu disse os judeus que eles eram parentes. João Marcos, Paulo não se importou. Porque ainda não tinha aprendido, pastor. Porque tem gente que faz missão, tem gente que está na obra, tem gente que está fazendo, está com o companheiro, mas ainda não tem amor, não entende a obra. Porque se fosse fácil, isso aqui estaria cheio. Muita gente não tem retrocedido. Sai e às vezes tem vergonha de voltar. Você já conhece pessoas assim? Que tem vergonha de voltar pensando que nós vamos julgar ele, que nós vamos criticar ele porque ele é fraco. Mas digo fraco nessa noite, que quando ele é fraco, até na fraqueza, o Senhor é forte com ele.
aparece Silas. Olha, eu vou chegar aqui em Éfeso. Na segunda viagem missionária, é que Paulo chega em Éfeso. Segunda viagem missionária, é que Paulo chega em Éfeso. Alguns estudiosos vão dizer que ele passa de 3 a 2 anos. Tem uns que dizem que ele passou um período de tempo focado nessas coisas por 10 anos. Mas Éfeso vai dar a entender, pastor, no capítulo 16, 17, 18, 19, de Atos dos Apóstolos, aonde acontece que muitos que estão enfermos, Paulo na época estava pregando tanto, porque o foco dele era estabelecer uma igreja em Éfeso, porque existia lá a igreja, existia lá. Quando ele chegou no ambiente, existia templos pagãos, existia culturas pagãs, e para quem chegou com o evangelho como ele, chegou com o evangelho pegando a palavra, não foi fácil. Por isso que eu estou dizendo aqui, que quando ele chega em Éfeso, ele paga um grande preço, para que a igreja venha estar estabelecida, para que a igreja venha estar firmada. Ele ora, ele consagra, ele jejua, pastor. Ele extrai dele o melhor. Mas também os estudiosos vão dizer que ele também chega ao ápice uma das suas maiores profundidades na igreja de Éfeso. Ou seja, acontece ali, toda a vida dele, um apego muito grande. Entende? Mas quem faz a obra, quem chega no canto e prospera, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus salva, o inimigo não fica contente. Ou seja, a perseguição vem. E por causa da perseguição ele se ausenta de Éfeso, mas deixa a igreja estabelecida. Pessoas são cheias, pessoas são transformadas, saem do mundo que não tinha capacidade de sair. Ou seja, tem uma transformação de mente tão grande, tem uma mudança de vida tão grande, deixa a libertinagem, a idolatria. E isso fez Paulo saber que o poder de Deus, através da pregação, transforma uma cidade, irmão. Transforma as vidas de família. Existia a deusa Diana em Éfeso. Era um dos maiores templos da época. Era a deusa Diana. Você vai saber agora, entender. Sabe quem é Diana? Você vai ver entre os Vingadores que é a Mulher Maravilha. Ela é chamada como Diana, representando essa deusa chamada Diana, uma mulher que trazia virtude, prosperidade. Ela tinha os seus seios, que era a deusa de frente, ela tinha os seus seios formosos, como um sinal de prosperidade, de como é que se fala, irmão? De vida. Me fugiu a memória o nome, mas de alguém que gera, de alguém que traz. Olha, irmão, um negócio terrível. Paulo chegou num canto terrível. Mas quando ele se ausenta, e daí, quando ele vai escrever a carta de Efésio, ele está em Roma, preso, cativo, não na prisão, mas em uma casa. Mas quando ele escuta que a igreja de Éfeso está perdendo a aderência, está perdendo o Espírito, está perdendo aquilo que foi dado a ele, ele não contou história, ele se atentou. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, no capítulo 1 e o verso de número 15 de Éfeso, para que você possa entender o que eu estou pregando. É a primeira vez, meu pastor, que Paulo vai citar sobre a oração dele, constante lá, do outro lado preso, acorrentado, sem poder sair. Mas o coração dele
estava focado em um povo que precisava dele, mesmo ele preso, mesmo ele sendo aprisionado, mesmo ele precisando de ajuda. Ele podia orar por ele mesmo, meu pastor. Ele podia pedir a Deus para Deus tirar ele de lá. Ele podia pedir a ele mesmo, para ele mesmo dizer: Senhor, eu quero sair daqui, me tira daqui. Mas não, quando ele soube da situação daqueles que estavam lá, ele dizia: eu posso passar o que for, mas eu vou orar por uma nação que precisa de oração. Eu vou orar por alguém que precisa de oração. Você encontrou comigo aí? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler? Porque o vento está girando as minhas páginas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Divida aí mesmo. Em nome de Jesus. Pra cá. Alguém já encontrou? Quem tem coragem de ler? Lê aí, irmã. Fica de pé lendo esse versículo. O capítulo 1, verso 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aleluia. Ele estava preso, mas estava ouvindo, não estava. Olha, ele estava preso. E alguém levando um recado para ele, dizendo: a igreja lá ainda está perseverando. Igreja, vem cá. Eu sei que tu não vem atrás do homem nem da mulher, mas um dia que a tua pastora não tiver, o teu pastor não tiver, e tiver outra pessoa no lugar dele, como será? Como será? Como tu vai reagir? Mas eu tenho certeza que se o teu pastor e tua pastora não estiver aqui, mas a intercessão está. Glória a Deus, aleluia. Para te dar o favor da igreja. Eu não estou lá, mas vai lá, Senhor. Glória a Deus. Eu não estou lá, mas aquele povo está lá, Senhor. Vai lá, socorrer do dirigente. Ou seja, independente disso, Paulo não queria que o povo se apegasse a ele, mas a Deus. E que tudo que eles receberam venha estar guardado aqui, ó. Glória a Deus. No coração. Mas o propósito de Paulo era a igreja, e permanecer a igreja firme. Aí vai dizer: não cesse de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas, verso 16, abra a tua Bíblia aí, vaso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deis em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele fica orando. Olhe que a oração dele é a favor da igreja. Algo espiritual. No capítulo 1, nós vamos ver aqui Paulo intentando pelo Espírito, para que a igreja não venha perder. Ei, perda tudo, mas não perda a presença. Glória a Deus. Entende? E a exaltação do pastor é essa, da igreja é essa. A primícia de uma das coisas da igreja é essa. Queremos ver o povo de Deus cheios com o Espírito, sem perder a essência, sem perder a comunhão, sem perder a graça, sem perder a fidelidade, independente da situação. O verso de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito da sabedoria e da revelação. Esse é forte. Eu até anotei mais aqui. Abre comigo aí no mesmo livro, capítulo 2 e o verso de número 5. Meu Deus, isso é forte. O verso de número 2 ao 3 primeiro, que diz assim: em que no outro tempo, antes
a minha tradução é diferente, a minha diz assim: antes em que num outro tempo, ponto, antes, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Verso de número 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, verso de número 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, antes estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é que você consegue entender com isso? Que houve uma transformação e ele disse: vocês não vão voltar a ser quem você era. Ei, porque quando Deus transforma alguém, olha para cá, todos nós temos a promessa do Espírito, todos, e todos que servem a Deus de verdade, ele tem o Espírito de Deus. É promessa. Todos que servem a Deus e andam na sinceridade, vivem a vida com Deus, tem que ter o Espírito Santo. Glória a Deus. O dom é diferente, porque o dom Deus dá a todos. E uma das coisas que você vai entender de dom é no mundo, que mais tem no mundo é cantor. E os cantores famosos de nome, eles têm a voz ruim, irmão. A voz dele é tacaracachada, é voz que você olha assim e diz: olha, que voz, um homem desse cantando para Deus, né? Mas agora vou pensar assim, é dom, mas não tem salvação. E nem o Espírito, porque o Espírito Deus só dá aquele que é transformado. Glória a Deus. Jesus, amamento do crente. O Espírito, ele estava dizendo agora: vocês deixaram de ser natural para ser sobrenatural. Por isso que Cristo, o próprio que chegou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque se o homem não nascer da carne e do Espírito, se o homem não nascer do Espírito, ele não tem como entrar no reino do céu. Ele tem que ser batizado e ser cheio do Espírito, nascer de novo. Aí ele olha para Jesus Cristo e diz: como é que eu posso entrar no ventre da minha cintura, eu já velho? E o homem conhecedor, conhecia o Torá de Gênesis até Deuteronômio, acho que é o último livro. Deuteronômio, conhecedor todo o Torá. Mas quando Cristo falou das coisas do céu, o homem não sabia. Aí ele ainda diz mais: tu sabe de onde o vento vem? Ou para onde ele vai? Assim são todos aqueles que são levados pelo Espírito. Aleluia. Então Deus manda eu te dizer nessa noite: você tem que deixar de ser natural. Você está diante de um Deus que tem presença, tem transformação, tem batismo. Deus ainda batiza aquele que não é batizado. Assim ele quer, irmão. Mas ele não pode voltar ao que ele era antes. O zelo de Paulo era esse. Eu vou finalizar porque as horas não esperam. Não é culto de doutrina, mas é a palavra. Ou seja, foi como eu disse, esse tema aqui que foi dado sobre a oração, não é simplesmente eu falar para você que a sua oração Deus vai responder e vai fazer isso e aquilo e outro mal. Eu tenho que entender o texto daquilo que ele está dizendo para mim. E porque Paulo estava dizendo: por essa causa eu me ponho de joelho perante Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual foi a
permanecesse fiéis. Mas é bem verdade, meu pastor, que tudo essa insistência de falar sobre o Espírito, sobre andar sobre o Espírito, lembrando até a exaltação daquilo que eles eram, para que eles são hoje. Mas aí existe também, se vale a pena eu fazer tudo isso para alguém que não se importa. Sabe por que Paulo fez isso? Porque sabia que o que ele estava fazendo não era em vão. Ou seja, meu pastor, ele sabia para quem estava orando, qual era o propósito, sabia que eles iam aceitar, sabia que eles iam abraçar e ia permanecer. Aí eu te pergunto nessa noite, primeiro, será que a tua oração, será que o teu joelho dobrado para aquilo que você está orando vale a pena? Será que é útil mesmo para a tua vida? Isso é um propósito de oração. Ou seja, é uma causa. E uma dos joelhos dropados, para muitas pessoas eu entendo isso. Porque tem muitas pessoas que oram mais pelos outros do que por ele. Ele rala mais o joelho pelos outros, seu pensamento foca mais nos outros, sua dedicação espiritual mais para os outros do que por ele ou por ela. Mas vale a pena? Aleluia, Jesus. Porque tem coisas que nós não podemos orar em vão. É verdade. Tem coisas que não podem ser. É desperdício de tempo e oração. Tem coisas que só Deus pode fazer. E se eu dizer para você que Deus está dizendo assim, você vai orar, mas não com aquela intensidade que você orava. Deixe nas minhas mãos, olhe por você, olhe pela sua estrutura, porque Deus está trabalhando, mas Ele dobra, Ele entende e ora. Eu vou finalizar, irmão, porque as horas já deu no tempo, já estourou. Nem toda pregação é a mesma, né, irmão? Mas deixa eu dizer 2 tópicos aqui para finalizar a minha participação. Por causa disso, me ponho de joelho. Paulo disse, eu vou orar por causa disso.